Bom, estamos aqui reunidos em Teresópolis, são 17h25 do dia 15 de fevereiro de 2024. A reunião tem como objetivo o início dos trabalhos para o documentário sobre o Dr. Guilherme Telho March, e presentes da reunião Henrique Clausen, que é o produtor e o facilitador da produção, o José Renato March, neto do Guilherme Telho March. Nós contamos com o apoio e a participação da Associação Médica Espírita de Niterói, dirigida pelo Dr. Carmen Lindo, e da Associação Médica Espírita do Brasil, dirigida pelo Dr. Gilson. A produção tem como objetivo a vida do Dr. Guilherme Telho March, nascido aqui em Teresópolis, filho do George March, português com dupla nacionalidade, nascido em Lisboa, mas como era filho de ingleses, tinha nacionalidade inglesa, e aqui viveu até um pouco após a morte do seu pai. Seu pai morreu em 1845, e ele morreu e ele nasceu em 1800. Ele viveu aqui até 1853, mais ou menos com 8 anos de idade, quando, após a morte do seu pai, ele tem como tutor um negociante de Niterói. A história do Dr. Guilherme Telho March é interessante, porque mesmo ele sendo proprietário de todas as terras que hoje compõem o município de Teresópolis, ele e o irmão dele, Jorge Telho March, ele, quando acabou a faculdade de medicina, ele estava assim, um único tostão. Então ele foi trabalhar, se formou em medicina, defendeu uma tese sobre benorragia, complicações da benorragia, publicou essa tese. Na época não havia Universidade Federal do Rio de Janeiro, era a Faculdade do Brasil, a segunda faculdade de medicina no Brasil, a primeira foi na Bahia, assim que chegou Dom João VI, em 1808, mas no mesmo ano de 1808, quando ele vem para o Rio de Janeiro, ele funda a Faculdade do Brasil, onde se formou o Dr. Guilherme Telho March. Ele tem uma vida peculiar e ímpar, né? Porque ele combate a cólera morbo em Niterói, ele escolhe para o exercício profissional a especialidade em homeopatia, era um homem que conhecia profundamente o Esperanto, e quem investiga os documentos científicos da Sociedade de Homeopatia, o início da Sociedade de Homeopatia no Brasil, vai encontrar vários trabalhos publicados pelo Dr. Guilherme Telho March. O interessante, quando ele vai morar na casa desses tutores, esses tutores são donos de uma casa comercial. Lá eles têm vários caixeiros viajantes. E sempre tinha, quando os caixeiros adoeciam, eles tinham a opção de escolher entre um alopata e um homeopata. E havia um terceiro médico para desempatar. Mas o Guilherme Telho ainda era jovem, estudante de medicina, e começou a observar quais os resultados que estavam dando eram mais positivos, davam mais certo. Ele observou que era a homeopatia. Daí a escolha dele pela homeopatia. Ele foi um médico extremamente caridoso, viveu intensamente o juramento de Hipócrates, dedicando praticamente não usufruindo de lucros no exercício profissional, a tal ponto que ele recebe como doação 2 casas, uma casa da população de Niterói e outra casa de um paciente que ele tratou. Essa casa não fechava as portas, dia e noite ela recebia pacientes de todo o interior do estado do Rio de Janeiro. Era comum as pessoas chegarem nas barcas de Niterói e perguntarem ao montoneiro do bonde, uma era a casa do Dr. March, todo mundo sabia. Quando se chegava na altura da casa dele, o bonde esvaziava porque as pessoas ficavam lá para tratamento. Ele abria as portas da sua casa para hospedagem também, as pessoas não tinham recurso para voltar para a sua cidade de origem. Ele alimentava e fornecia a medicação, que era manipulada por sua filha Eponina. Um detalhe interessante é que a filha dele, Eponina, dormiu durante muitos anos numa cadeira. Ela não conseguia... Dormiu um período
talvez mais de 20 anos, ela dormiu numa cadeira, e foi a pessoa que mais acompanhou ele nos atendimentos médicos. É preciso salientar que ele, ao final da vida, ele já não conseguia se levantar do leito, ele continuava medicando, deitado, com dificuldade, ele não enxergava já bem, com dificuldade até de prescrever. E um fato bastante importante, tanto do ponto de vista da ciência médica como do espiritismo, é que o seu filho, Edmundo, que era funcionário da Caixa Econômica, certa ocasião recebe a visita de uma cliente, e quando ele está conversando com a cliente, ele passa um cartão com o nome dele para a cliente. A cliente deu o nome, Edmundo Marcha, e pergunta se ele tinha tido, se o pai dele, que era médico, já tinha falecido há muito tempo. E ele responde que não, que o pai dele está vivo. Então, comprovando que o Dr. Guilherme Telho Marcha começou a fazer incorporações em médios e fazia atendimento através de psicografia, ainda vivo, o que é um fato muito ímpar no espiritismo, é um fato não muito comum. Outro fato interessante é que ele tem várias pessoas de religiões diferentes, como os padres, pastores e de outras religiões, tentavam convencê-lo a pertencer a uma dessas religiões. Ele não tinha opção por religiões. A casa dele servia para reuniões tanto cívicas como religiosas de qualquer religião. Era comum a casa dele. Até um fato interessante que no 7 de setembro, onde ele fazia uma homenagem à independência do Brasil, o pianista que está tocando e vai tocar o hino no piano falece, vítima do mal súbito. E ele resolve velar, fazer o velório desse pianista no salão da sua casa, suspendendo os festejos daquela ocasião. Eles tentaram ainda, a primeira casa que ele morou tinha uma pedreira na parte posterior da casa, eles tentaram explorar essa pedreira para manter a casa, mas não deu certo, porque não era suficiente a venda das pedras para fazer a manutenção da casa, porque além dos filhos, que eram muitos, ainda havia o problema das pessoas que iam para casa para serem atendidas. Ele trabalhou no Rio de Janeiro, na Santa Casa de Misericórdia, logo no início da profissão. Depois trabalhou algum tempo ainda fazendo filantropia. Aliás, filantropia ele fez a vida inteira, mas aí no Hospital Público em Niterói. E realmente, como ele nasceu em Teresópolis e se formou numa época em que a medicina estava começando no Brasil, praticamente nós tínhamos duas faculdades, uma na Bahia e outra no Rio de Janeiro. E a tese dele está publicada. Quem for no arquivo da UFRJ hoje, que a faculdade pertence ao UFRJ, vai encontrar lá o trabalho de término de curso dele. Nessa época, eu preciso salientar que a pessoa só concluía medicina após defender uma tese, que tinha que ser uma tese inédita. Ou seja, tinha que ser uma monografia, tinha que ser um trabalho científico sobre um assunto que ainda não tinha sido publicado. Então, portanto, eu tenho certeza disso, que Teresópolis, que foi sua cidade natal, deve homenagens importantes a ele. Nós temos aqui uma faculdade de medicina, a Fundação Educacional Serra dos Órgãos, que tem a faculdade de medicina, que sem dúvida nenhuma não seria a favor nenhum a faculdade de medicina de Teresópolis, pelo menos mandar erigir um busto dele e colocar no campus principal, no alto de Teresópolis. Porque é recordando o passado que a gente vive o presente e tem perspectiva do futuro. Se não for assim, nós não temos não temos como nos situar. Então, homenagear um homem da envergadura do Dr. Guilherme Telho Marcha não é um favor, e sim uma obrigação e uma prestação de contas que deveria ter sido feita já há muitos anos.
É claro que eu tenho certeza que o doutor em outro éter que o doutor Guilherme Tiro Marchi esteja, ele não tem nenhuma preocupação. Ele nunca teve em vida, em pós-mortem, que o espírito dele não vai ter essa preocupação. A caridade fazia parte dele, do seu ser. Ser caridoso era parte dele, não era... estava incorporado ao seu espírito. Portanto, ele fez caridade durante toda a sua vida. Existe um orfanato em Niterói que tem o seu nome, que cuida de crianças, que nós também precisamos fazer um trabalho no sentido de favorecer essas crianças do orfanato lá do Dr. Marchi, e precisamos mais do que isso, precisamos divulgar intensamente o nome do Dr. Guilherme Tiro Marchi, que mesmo sendo um dos grandes médicos espíritas do Brasil, como Dias da Cruz, como Bezerra de Menezes, ainda é muito pouco conhecido. Pouco conhecido no mundo do espiritualista, dos espíritas, e ainda muito pouco conhecido, pouquíssimo conhecido no mundo médico de maneira geral. Então, para começar nossos trabalhos, seria um preâmbulo essas palavras que eu falei, e agora cedo a palavra para o Henrique Claus e para o Zé Renato Marchi. Seria interessante o Zé Renato agora falar como bisneto do Dr. Guilherme Tiro Marchi e representante da família. Então, vamos lá. Bem, esse trabalho me deixou bastante interessado, claro, por ser um parente, meu familiar, uma pessoa, um espírito que eu devoto muitas obrigações, que eu, como espírita, né, tenho como meu bisavô como um grande orientador. Nas piores horas da minha carreira, eu também sou médico, eu sempre tive um apoio, porque eu sempre pedi esse apoio antes. Então eu acredito que ele esteja sempre presente comigo. Eu fiquei bastante empolgado. Mais empolgado ainda porque esse trabalho foi solicitado basicamente pelo presidente da AME Brasil, da Associação Médica Espírita Brasileira, e que a gente preparasse um trabalho para apresentá-lo agora no próximo MEDMESP, que é o Congresso Espiritualista Médico, que vai ser em 2025 em São Paulo. Então fiquei muito empolgado e conversando com o Dr. Ferradeira, a gente fica mais empolgado ainda, né? Que a gente fica puxando os conhecimentos dele, que são vastíssimos, e a gente fica muito feliz de poder começar a realização desse trabalho, que sem dúvida acredito que vai ser um bastante sucesso. Nós precisamos divulgar o Dr. Guilherme Tiro Marchi para que as pessoas saibam que existiu uma alma fantástica, sensacional, com bastante cuidados com a população, principalmente a população carente, a população pobre, e que ele está assim, no topo das entidades que a gente aprecia e deve reverências. Então, estou muito satisfeito de estar aqui e vou continuar até o finalzinho com o Ferradeira, com o Henrique e mais o Carmelino, que é o nosso presidente da AME Niterói, que não pôde vir hoje, mas ele está atento e está pareado comigo para essas coisas. Bom, obrigado pela presença de todos, né? Primeiro, do Dr. Ferradeira, do Dr. José Marchi. Eu estou fazendo coordenando, sou líder facilitador do pessoal da produção de audiovisual. Estamos participando agora do
o edital da Lei Rouanet. Essa primeira reunião, vamos começar agora os trabalhos e estamos aqui reunidos para discutir o roteiro, o inicial do roteiro, e daí para frente, à medida que os trabalhos forem caminhando, nós faremos alguns comunicados através do Instituto de História e através das entidades associadas, né, as instituições que estão participando aqui desse documentário, ou de forma material ou de forma imaterial, e nós vamos aos poucos concluindo o roteiro final e o conteúdo total da produção. Por hora é só isso, tá? Essa primeira reunião, vamos começar agora a discutir o roteiro. Ok, muito obrigado por tudo, por todos, e assim que tivermos mais notícias, vamos divulgar.